Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tamberi, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu. Olha como ficou linda essa casa. Gente, mas eu não teria coragem não de morar nessa região. Mas a gente vai contar os motivos. Então aqui é Leandro Tamberi para o canal Nós em Foz. E a gente vai trazer para vocês as informações sobre a minha experiência de ter morado tão perto da fronteira e as realidades, né? Versus, né? Os mitos que tem, né? Então tem mitos e realidades. Esse é um vídeo muito polêmico, mas que tem que ser feito. Então aqui é Leandro Tamberi. Eu estou diretamente agora aqui na região da Vila Paraguai e eu quero narrar para vocês o que aconteceu comigo. Era dezembro, né? Do ano retrasado, quando eu resolvi, em pleno calor de verão, me mudar de uma residência aqui nessa região. Residência essa que eu visitei várias vezes antes, perguntando para a mulher se no verão poderia instalar um ar-condicionado. Mas deixa o like, compartilha o vídeo, que esse vídeo é muito interessante. Então o que é que nos acontece? A gente vem a essa região para procurar um imóvel para alugar, porque vocês podem observar, existem vários imóveis para alugar nessa região. E nessa mesma região que eu estou, a minha mãe passou mal, mas a minha mãe passou muito mal, entendeu? Ela ficou debilitada, ela ficou praticamente sem nenhuma condições para poder fazer o tratamento dela de saúde. Por quê? Porque na frente do imóvel, a minha mãe não tinha direito nem a botar um ar-condicionado no verão. Então eu disse para a proprietária que em dezembro a gente ia sair do imóvel dela e que a gente não queria mais residir nesse imóvel. Então o que é que acontece? A gente falava, a gente não vai poder ficar no imóvel, vamos entregar o imóvel. E eu já estava encaixotando as coisas da gente para se mudar, porque o calor era muito grande e eu descobri que a dona do imóvel, que tinha vários kitnet, um do lado do outro, ela puxava a energia da casa que estava no nome de um homem do Japão, da China, porque tem um imóvel por aqui que a conta de luz está no nome de um homem que não mora nem no Brasil, está no Japão, eu acho. Então o que é que ela fez? Ela puxava a energia dos moradores do kitnet para ligar o ar-condicionado da casa dela. E minha mãe, muito debilitada, nua no quarto, né? Porque ela ficava no calor do verão só enrolada de panos de algodão e de roupas de algodão, dava um banho na mamãe, um calor, e ela não admitia a gente colocar o ar-condicionado. A resultado, meu amigo, eu briguei tanto com a história desse ar-condicionado, e eu dizia que eu ia botar o ar-condicionado, que eu queria botar o ar-condicionado, e a mulher não deixava de forma alguma a gente colocar o ar-condicionado. Aí a gente descobre que tinha um homem que se encontrava com ela de noite, e que esse homem tinha um ar-condicionado dentro da casa e que era também desviado de energia dos moradores para esse homem. Agora imagina a nossa situação. Gente, era um sofrimento tão grande, Minha mãe morrendo de calor e eu sem saber o que fazer. Aí eu chegava em casa e minha mãe ficava assustada. Eu disse, mãe, você vai dizer o que está acontecendo. A dona da casa, quando eu saía, ela subia numa janela para ficar olhando a minha mãe, pelo banheiro do quarto vizinho, né? Do kitnet vizinho, e ficava tentando abrir a porta, mexer na porta, e a minha mãe via, porque ela pensava que minha mãe não estava em casa, e ela tentava entrar dentro da casa. E tinha mais duas senhoras que apoiavam, quando eu saía, ela fazia isso com a minha mãe. Como a mamãe é paciente oncológica, que ela não tem essa disposição de estar em beira de calçada, porque minha mãe nunca foi mulher de beira de calçada, de conversinha em calçada dos outros, porque minha mãe nunca gostou disso. E essas senhoras ficavam sentadas na frente dos kitnet, esperando eu sair. E elas ficavam incomodadas, né? Porque as mulheres eram tudo abandonadas. Uma abandonada pelo marido, a outra pela família. Todas doentes, né? Em fase terminal, praticamente. Tinha uma que tinha uma doença gravíssima, tomando Coca-Cola. A mulher tomava não sei quantas garrafinhas de Coca-Cola todo dia. E a gente observando. Aí eu chegava e dizia assim, gente, isso aí não tá normal não, ó. Essa mulher vai adoecer. Aí resultado, quando a gente disse em dezembro que ia pagar era R$1.000,
do aluguel do kitnet. Um kitnet, ó, R$1.000. Um quarto, um banheiro, caindo os pedaços, tudo com problema, né? Tinha uma casa de raposa em cima da casa, porque essas casas nessa região aqui, você tem que olhar bem onde você vai morar, porque tem umas casas, meu filho, carecada, que não tem condição não. Não sei como é que um estudante mora numa casa dessa. Aí o que é que acontece? Eu disse pra ela, eu não vou ficar no seu imóvel, vou sair daqui. Minha mãe tá debilitada e eu não aceito mais ficar nessa situação. Sabe o que essa mulher fez? Adivinha? Oxe, ela ficou de olho nas caixas que a gente estava juntando. E teve uma outra, né, que não valia nada, uma enfermeira do Rio de Janeiro, que me pediu para receber dela um fogão e uma geladeira para levar para o Paraguai, que foi outra confusão, que depois eu vou contar essa história para vocês, que já tem no canal. Que é uma mulher que também não valia que o gato em terra. Aí, resultado, quando a geladeira e o fogão chegou na minha casa, no kitnet, a mulher pensava que era meu. Aí começou, né, de olho para tentar levar a geladeira da mulher e de olho para tentar levar, né, o fogão da mulher, novo. Aí eu, com medo, eu já falei logo para a mulher, que era a dona que também não valia o gato em terra, e mandei despachar para o Paraguai. Pagou, né, se pagou o frete e levou para o Paraguai. E eu estava encaixotando as minhas coisas para ir. E como o lugar era muito pequeno, eu tinha acabado de receber. Eu estava abrindo uma loja, tinha mais de 300 pares de sapato de luxo. Tinha minha mesa de desenho, tinha meu computador, tinha tudo. E tinha uma senhora que era bem rodada, que é metida a direito, né? Diz ela, eu sou advogada, que eu sou advogada, a que estava em fase terminal, né? A dona Redonda. Ela pegava e fazia, sabe o que comigo? Meu amigo, era um inferno, ó. Ela ficava incentivando a dona da casa a entrar na minha casa para pegar as minhas coisas. Aí, resultado, nessa confusão toda, eu pedi para minha mãe pegar as coisas dela. E eu disse, mãe, eu vou levar a senhora daqui. A senhora não pode mais ficar nessa situação. Eu vou pegar a senhora daqui e vou levar a senhora para bem longe. A resultado, a confusão foi grande. Aí eu disse para ela, olha, é o último mês que eu fico aqui. Eu só vou pagar o aluguel quando eu retirar a minha mãe do imóvel. Porque eu não vou ficar no seu imóvel. A senhora está mexendo com a minha mãe. Quando eu saio, a senhora vai mexer na porta, vai mexer nas coisas da gente. Isso não está certo. Sabe o que essa bonita fez? Com o apoio da dona Redonda e da outra que já estava em fase terminal, se juntou às três, quando a minha mãe adoeceu, que eu levei minha mãe para o hospital, porque nem a ambulância ela autorizou do SAMU retirar a minha mãe, que minha mãe passou mal, né? Com essas confusões todas, minha mãe passou mal, veio a ambulância pegar minha mãe. Ela virou pro pessoal na época da ambulância e disse que não ia autorizar o SAMU entrar para retirar minha mãe. E ela trancou a gente, minha mãe ficando toda paralisada, se despedindo de mim, chorando muito. Eu desesperado, tentando abrir a porta para levar minha mãe para a emergência. Quando eu vou com a emergência da minha mãe, que a gente fica no hospital, sabe o que ela faz? Troca a fechadura da casa e roubou tudo. Tudo. Aí eu vou, faço um boletim de ocorrência. Na delegacia de Foz me pediram para mim trazer o prontuário da minha mãe para provar que eu estava no hospital. Só que o hospital Ministro Costa Cavalcante não entrega o prontuário na hora que a gente pede. Solicita, não é por mim, tinha que ser minha mãe. Como a minha mãe estava debilitada, acamada, teve que esperar minha mãe melhorar para ir. Quando a minha mãe melhorou, que a gente foi pedir o prontuário para levar para a polícia, ia levar mais 2 meses quase para sair esse prontuário todo da minha mãe. A médica da minha mãe, doutora Juliana, ficava, não, mas você vai precisar mesmo do prontuário do seu. Preciso, doutora, porque a polícia está pedindo o prontuário. Quando o prontuário sai, que eu tinha vindo na casa olhar, a mulher já tinha trocado a fechadura e tinha levado uma televisão de 50 polegadas, fogão, computadores, câmeras, roubou tudo. Porque é muito comum em Foz, se você não tiver cuidado onde você vai alugar, pessoas que ficam lhe oferecendo coisinha assim, eu tenho um quartinho kitnet. Aí o estudante passa o tempo todo no Paraguai. Quando ele volta, não tem nada.
Não tinha nada dentro de casa, eu fiquei desesperado. E a mulher mudou a fechadura. E ela mandou uma mensagem para mim, dizendo bem assim: se você não vier pegar as suas coisas, eu vou chamar a polícia dizendo que você estava transformando a casa num lixão. Ela pegou um monte de lixo do meio da rua, misturou com as minhas roupas, misturou com as coisas da minha mãe. Resultado, roubou as roupas de verão, roubou as roupas de inverno, roubou os eletrônicos, que era meu computador que eu tinha trazido de Fortaleza, minhas câmeras fotográficas que tinha, tudo, ela roubou tudo, maleta de maquiagem completa, tudo. Você pensa que alguém de Foz me ajudou, fez uma ligação para me apoiar, para me recuperar minhas coisas? Ninguém. Então, quando vocês vierem para morar nessa região, vocês têm que ter muito cuidado onde vocês vão alugar. Então, por isso que quando as pessoas me pedem: Leandro, eu quero muito alugar um imóvel em Foz do Iguaçu, que eu fico com a cara feia, é por essas razões. Você está entendendo? Não é que eu não goste da cidade. A cidade é bonita, não vou dizer, a cidade é bonita. Olha, estão fazendo uma ciclovia linda aqui na cidade. A cidade é bonita, não vou dizer que a cidade é feia. Tem problemas, como toda cidade tem problemas. Mas tem esses problemas sérios que acontecem, principalmente com os estudantes, devido a esse tipo de gente. Então, eu nunca vou recomendar nenhum estudante a alugar kitnet. Eu não recomendo, por causa das experiências que eu e outros amigos meus tivemos em Foz do Iguaçu, que é irrecomendável. É uma verdade. A povo, Leandro, mas não é todos. Mas a gente vai saber quem é que faz isso. Então, quando você aluga num prédio, principalmente de uma pessoa séria, não acontece essas coisas. Por que não acontece? Porque tem câmera, tem portaria, você conhece o dono do prédio, o vizinho do lado vai ver, vai falar. Já em kitnet é meio periferia, né? Meio favela. E não tem jeito que dê jeito, porque é todo mundo junto. Porque na onde a gente foi roubado, as vizinhas, o povo, todos se juntaram para ajudar a roubar. E deram fim em tudo, né? E foi um prejuízo altíssimo, incalculável em dinheiro. Não sei nem qual. Meus documentos, os documentos da minha mãe, prontuário do hospital, tudo fomos roubados, tudo. E a mulher é famosa de trocar fechadura e levar as coisas do povo. Mas ninguém na cidade de Foz faz nada pela gente. Então as pessoas ficam: Leandro, você não filma Foz do Iguaçu, você não divulga a cidade de Foz do Iguaçu. A gente tem vontade de mostrar a cidade. Eu passo por aqui todo dia, às vezes. Mas como é que eu vou? Né? Aí eu passo mais tempo no Paraguai, às vezes eu fico com raiva, passo mais uns dias no Paraguai na casa de alguém. Ou então, como eu aluguei, né, um canto para montar o ateliê, né? É assim que a gente vive, né? Mas não é fácil não, a vida da gente não é fácil. Então eu digo para vocês, vai vir morar no Foz, tenha muito cuidado, pelo amor de Deus, tenha muito cuidado, porque é muito perigoso. Eu vou até contar para minha amiga as histórias, né, das minhas amigas que estão lá em Foz, né, em Foz não, lá no Paraguai, as histórias que passam aqui nessa região. Então não é fácil, entendeu? Não é fácil, a gente sofre, a gente não sabe nem o que dizer. Eu saio contando essa história para todo mundo que para, eu conto a mesma história. Povo, Leandro, você não faz mais vídeo, é por essa razão, entendeu? Não é que eu acho a cidade de Foz feia, a cidade é encantadora. Tem amigos árabes aqui maravilhosos, a mesquita árabe fica bem aqui, um povo super bacana, um povo super legal. Mas tem essa parcela de gente que não vale nada. A gente vai fazer o quê? Porque essa Biscate fez isso comigo e ninguém fez nada, junto com a outra Dona Redonda e a outra fase terminal. Ou ia fazer o quê? Nada, né? Então é uma situação delicada, Tive que comprar tudo de novo, televisão. E não fomos só uma vez roubados, fomos roubados várias vezes. E a gente vai narrar, porque é o lado negro de fazer medicina nessa fronteira, que vocês não sabem. E quando a gente fala no canal, as pessoas ficam com raiva da gente. Então deixa esse like, compartilha o vídeo, porque tem cada história, minha gente, cada história tem os dois lados da história. Ninguém pode julgar uma história só pelo que ele convém. Temos que ouvir sempre os dois lados. Então deixa esse like, compartilha o vídeo e vem com a gente, por favor. E vai morar em Foz, dê preferência a morar em apartamentos e jamais em kitnets. É a dica do canal. Leandro Tambelli para o canal Nós em Foz. É nóis.